Você já se pegou planejando na sua noite anterior o que você ia fazer no seu dia, o que você vai fazer no dia seguinte quando você acordar? Você planejou ir para academia, planejou treinar, levantar da cama e falar: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no dia seguinte veio aquele pensamento: nossa, tá tão friozinho, nossa, a cama tá tão boa. Por que você não vai outro dia? Nossa, parece que a gente tá atrasado. Isso é o seu cérebro preguiçoso. É o seu cérebro que não é treinado ainda para fazer coisas difíceis. Ele é aquele tipo que te convence a não fazer. Ele quer tudo, mas menos fazer esforço. E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Pega o seu cafezinho, senta aí. Vamos jogar um papo como se estivesse conversando assim, pertinho um do outro. Você que chegou aqui no canal, seja muito bem-vindo, mais que bem-vindo. Deixa a sua curtida. Deixa eu tirar isso daqui que eu não tô fazendo propaganda de graça, não. Bom, então vamos para o que interessa. Por que o cérebro lhe é preguiçoso? E é uma simples resposta do porquê ele é preguiçoso. É porque ele quer poupar esforço. Ele já está acostumado naquele automático. O cérebro, ele demanda muita energia, ele gasta muita energia para te manter vivo, né? Para você estar vivo aqui, você estar de pé, eu estar falando, né? Eu estar respirando, o cérebro está demandando muita energia para os outros órgãos. Então, qualquer coisa que ele veja que vai exigir dele uma alta performance, gastar bastante energia, como ir treinar pela manhã cedíssimo com frio de 16, 14 graus. Ele não vai querer, ele vai fazer de tudo pra falar: não, a gente vai... É como se fosse assim, fosse a morte pra ele. Não, isso daqui vai te fazer mal, não sei o quê. Mas não, isso daí só é uma autossabotagem que ele tá fazendo. E não vai te matar nem nada, é porque ele quer poupar energia. E isso serve não só por essas coisas também, mas também no processo de emagrecimento, no processo de ganho de massa, porque não tem como você separar a mente, o cérebro do seu físico. Daí é interligado, né? O sistema nervoso central, ele é ligado a todas essas coisas, a toda a fisionomia. Então, ele tenta de tudo para fazer você não progredir. Esse é o cérebro preguiçoso. Mas é preciso treiná-lo para que ele venha a aprender. O cérebro, ele gosta de dopamina rápido. Ele gosta de receber. Ele não entende que a dopamina vem depois do esforço. É depois. Ele quer agora. Não, primeiro, agora. Ele é viciado. De verdade, ele é viciado em bem-estar, em estar bem, em coisas assim, dopamina que venha rápido para ele. E eu vou contar um exemplo. Eu ia correr pela manhã, né? Pensei na noite anterior que eu ia correr pela manhã. Na hora que eu ouvi o despertador, aí ele rapidamente: desliga, bora dormir, tá frio, tá 14 graus, 13 graus. Tu vai pegar... Porque eu peguei uma pneumonia, né? Que eu fui correr de manhã e tal, mas daí eu já tava gripada. E não pode correr gripada. Mas nesse dia que eu fui correr, pela manhã não tava, eu estava saudável, normal. Aí ele me fez lembrar de um acontecimento que me prejudicou, né? Que me prejudicou minha saúde, né? Mas eu estava zerada, eu estava bem. Aí o que eu fiz? Uma tática que eu fiz para ele parar de estar dando desculpa, dando alternativas, porque se a gente ficar pensando, a gente cai na cilada e a gente volta a dormir, volta a se embrulhar, porque, gente, vamos ser sinceros, é muito bom ficar deitado num geladinho, com o seu edredom, a sua manta. Só o ouro, isso daí é muito bom. Mas aí eu pulei da cama, fui escovar o dente, fui fazer minhas coisas, peguei, calcei o tênis, vesti a roupa e fui. Acredita que na hora que eu terminei de correr, terminei de fazer atividade física, veio aquela endorfina, né, aquela dopamina. Aí o sem vergonha do preguiçoso do cérebro veio falar pra mim, em pensamento, né? Porque a gente se comunica todo momento. Todo momento é a comunicação, intrapessoal e pessoal. Intrapessoal com a gente mesmo, interpessoal com o outro, com o meio, né? Aí ele veio falar pra mim:
Ah, eu amo correr, ainda bem que a gente veio, foi tão bom, ainda bem que você veio. Assim, tipo assim, falando na primeira pessoa, ainda bem que eu vim, que não sei o quê. Aí eu, filha da mãe, né? Mas na hora não quis se levantar. Então é isso, ele faz isso de sabotar pra você não fazer. Porque ele sabe qual é o esforço. E com o tempo, você vai ver. Com o tempo, se você for fazendo essas coisas, você for estudando, você for fazendo assim mesmo, gente. Mesmo não querendo, mesmo tendo desculpa, mesmo tendo medo, vergonha. Com o tempo, o corpo vai... a tua mente, porque você tem que treinar a sua mente. A sua mente, ela vai ver que aquilo é bom. Por quê? Porque depois vem o resultado. Aquilo te traz resultado. É doloroso, é cansativo, mas traz resultado. E o outro foi que eu estava fazendo uma atividade da faculdade, né? Que eu tenho as aulas complementares, as horas que você tem que fazer. Aí, o meu cérebro, gente, de verdade, o meu cérebro, ele não gosta de questionários. Ainda mais longo. E tem certas matérias na faculdade que tem muito questionário. Aí eu entrei já quase chorando assim, não entra que tu vai ter que fazer, tu vai ter que terminar. Só que eu entrei assim mesmo no notebook, fiz os questionários, respondi tudinho. No final, adivinha, respondi tudo certo. Aí o cérebro de novo veio, poxa, bora fazer mais, olha, você foi boa, que não sei o quê. Entende que é por isso que a gente tem que treinar o nosso cérebro a gostar de fazer coisas boas, porque a dar recompensa, na verdade, depois de ter terminado de fazer a coisa mais difícil, o hábito mais difícil. Porque com o tempo ele vai se acostumar. E até falar em público, sabe, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em falar na câmera, até na câmera aqui, falar em público, cantar, falar assim no meio gospel, no meio cristão, ministrar, dar uma palavra. E o seu cérebro, quando ele vê que ele está em um ambiente que ele vai ser exposto, ele joga o quê? Medo. Isso daí são tudo. Se você for estudar os neurônios, a sinapse vai jogar na sua corrente. A ansiedade é uma das mais. Tem gente que fica ansioso, trêmulo, fica até com um ataque cardíaco, porque o cérebro ele tem esse poder de fazer isso. Se você não liderar o seu cérebro, não mandar no seu cérebro e treinar ele vai te mandar. Você tem que colocar o seu eu na frente dele, falar, não, quem faz isso aqui é eu. Quem tem poder sobre você é eu. Existe a consciência. A consciência ela é fruto do seu cérebro. O cérebro ele não é consciente. Mas a sua consciência vem dele. É a sua consciência que está sobre. Entendeu? Então você tem que ser consciente dos seus atos, dos seus hábitos. Porque a vida adulta, gente, a nossa vida, ela não é algo assim que é fácil, não é morango do amor, isso, vou falar, não é morango do amor, e o seu cérebro, ele ama criar fantasias, e eu sempre falo aqui nos vídeos, ele ama fazer com que seja, ele, na verdade, facilitar a sua vida, deixar você ok, na sua zona de conforto, porque ele quer preservar, e ele acha que se você se expor a algum risco, você vai, Mas não é assim, a gente sabe que se você for apresentar um trabalho na faculdade, palestrar alguma coisa, cantar, fazer algo, você não vai morrer. A única coisa que vai acontecer vai acontecer. Aí ele fala, não, as pessoas estão olhando muito para as pessoas que são muito vergonhosas e deixam isso dominar, deixam isso paralisar, né? Isso é muito perigoso. Na verdade, isso é muito triste. Porque você não faz aquilo por medo, por vergonha, porque o seu cérebro te coloca em um protagonismo tão grande que você fala, meu Deus, as pessoas estão me olhando, estão me julgando, depois vão falar isso, vão pensar isso, vão fazer isso. E é o seu cérebro. Você tem que falar, não. Eu já passei, eu já fiz palestra, já fiz isso. E hoje eu tô aqui. Tipo, gente, eu falo de mim. As pessoas falam, meu Deus, como que tu consegue falar? Como que tu consegue se expressar? Eu falo, gente, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu não deixo me dominar. Eu tenho medo, eu fico trêmula, eu quero fugir. A primeira porta que tiver aberta, eu quero pegar, capar o gato e ir embora. Sumir. Mas eu tenho responsabilidade com mim mesma.
E eu falo pro meu cérebro, pra minha mente, você não manda em mim. Eu já passei por isso antes, eu sei. Ele tenta trazer medo, sentimentos passados que você já teve de vergonha, de dor, de abandono, todo esse tipo de sentimento ele traz pro presente. Mas você não tá mais vivendo aquilo, você já venceu aquilo. É por isso que você tem que ter domínio sobre a sua mente. Sabe os sentimentos que você tem lá do passado? Sentimento de medo, de abandono, que você teve, na verdade, que aconteceu no passado. Fica numa parte inconsciente do seu cérebro. E quando ele vê que ele está naquele momento de risco assim, ele já fica desesperado. Ele traz aquele mesmo sentimento que você passou. Você revive aquilo. Então, é por isso que você tem que estar consciente dos atos, dos sentimentos, das suas emoções, da sua vida. Para que partes inconscientes, para que parte da sua mente não venha te dominar, não venha paralisar a sua vida, o seu caminho de cura, de crescimento. Então, por isso que as pessoas dizem, estudiosos, tudo que você pode pesquisar, dizem que a mente começa aqui, ó. Tudo na sua vida começa aqui. Tem que ter uma mudança. E a palavra de Deus vai dizer também que não se moldeis a esse século, mas transformai-vos. Transformai-vos, uma mudança de mente. Transformai-vos a mente. Que é o quê? Mudança. Mudança, quando você tem uma mudança de mentalidade. A riqueza começa aqui, a prosperidade começa aqui. A vida emocional estabilizada, relacionamentos, começa tudo aqui. Se você estiver bom aqui, se você tiver uma mudança aqui, você vai fluir em outras áreas. O crescimento espiritual, emocional, financeiro, o florescer começa de dentro, não é de fora. Quantas das vezes você já viu pessoas que estavam por fora, são super harmonizadas, tem isso, tem aquilo, ando na marca, mas por dentro, quando você vai conversar, não sai nada que edifica, né, dela. Não tem nada que floresça, porque começa aqui. A maior riqueza você carrega dentro de si. Não é o que você tem, que você pega aqui, ó. Não é o seu melhor carro, a sua melhor casa, a sua melhor roupa. O que você veste é aqui dentro. A sua riqueza é aqui. Então é muito importante, a partir do momento em que isso daqui mudar, florescer, crescer, você vai ver que parte da sua vida, áreas da sua vida, vai ser só reflexo daquilo que está aqui dentro. Então vamos para as estratégias práticas que eu já adotei na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é: comece pequeno. Se parecer difícil, comece pelo menos por 5 minutos, sabe? Você não precisa colocar metas grandes porque o seu cérebro ele não vai entender quando é metas grandes. Claro que tem metas a longo prazo, isso daí isso daí é outra coisa, mas agora hábitos que você quer trazer para o seu dia a dia, para a sua vida, para você construir algo que você ainda não construiu nada. Comece pequeno, comece leve. Vai cumprindo coisinhas assim ao longo do dia. Comece, vou ler 5 páginas ao dia, vou comer uma refeição saudável, vou ficar um dia sem Coca-Cola, vou fazer isso. Comece pequeno, porque com esse começo pequeno o seu cérebro vai trabalhando, vai treinando, vai se acostumando. E quando você estiver mais treinado lá na frente, você vai fazer coisas mais difíceis, porque o seu cérebro já aguenta. Segundo ponto, dê para o seu cérebro mini recompensas. Como eu falei, depois de um treino intenso de alta performance, depois de você estudar 3, 4, 5 horas por dia, dê uma mini recompensa. Fale, eu vou assistir um episódio da minha série favorita, eu vou tomar um café, eu vou lá na cafeteria comer um bolo, não sei o quê. Dê uma recompensa para ele, mas não antes. Não dê antes, porque depois ele não vai fazer. Ele vai se acostumar. Dê depois.
Entendeu? Depois do seu esforço, depois de você sair da sua zona de conforto, dê algo pro seu cérebro, mini recompensas, um café e tal. Dê. Eu uso muito café, gente. Depois da minha recompensa, eu tomo um café. Aliás, ó, terceiro ponto. Repetição de rotina. Tente fazer todos os dias. Por mais que seja pequeno, como eu falei, tente fazer todos os dias. Tente estudar todos os dias. Tente correr toda semana, ver um dia aí, mas tenha que ser recorrente, né? Tem que ser corrente, porque o cérebro, ele gosta do automático. Como eu falei bem no início do vídeo. Ele ama a rotina. E é na rotina que ele vai se acostumando, vai aprendendo. Se você quer aprender uma língua, você tem que, ó. Se você quer aprender matemática, você tem que, ó. Todo dia, sem parar. Constância, constância, constância. Se você quer parar de ter vergonha de falar, de se expressar, de querer falar ao público, você tem que falar mais vezes, né? Não tem como você aprender as coisas se fazer uma vez na vida ou tá só. Então, tente fazer todos os dias. Mas não coloque aquele peso, mas tente fazer, tipo, com constância. O seu cérebro vai chegar num momento de automático e ele já vai, ó, pegar na teia aquilo que você quer aprender, que está aprendendo. Quarto ponto, lembrar das experiências passadas. Como eu falei, quando o seu cérebro trazer sentimentos lá do passado, de coisas que aconteceu lá no passado, e te colocar medo, angústia, bloqueios, você tem que ser o protagonista agora da sua história, da sua vida. E falar, olha, sinceramente, eu já passei por isso, eu já sei como que é. Eu já aprendi lá no passado. Hoje é diferente. A gente vai se expor a isso, a gente vai lutar, a gente vai meter o pé na porta e a gente vai conseguir. Pronto. Rapidinho essa é a ansiedade, gente. Eu tô falando isso porque eu faço isso. Esse é o meu método de falar em público, de gravar e postar, de ministrar, de cantar, de palestrar. Esse é o meu método. Não é que eu não tenha medo, não é que eu sou um robô, fria. Não. É porque você tem que se colocar como protagonista da sua consciência. 5 ponto e o último ponto é: vença o drama. Isso. Vença o drama da sua mente. Quando ele vem com as historinhas assim, não sei o que, não vai dar, é isso, é aquilo. Ó, tu corta na tora, tu corta na hora. Tipo, ó, não é assim que é, tchau, levanta e faz. Só faz. Não sei o que, faz. Não sei o que, faz, faça. Apenas faça, corte a narrativa, porque o cérebro, ele ama historinhas. Ele ama aquele dorama, aquele negócio. Você tem que ser pé firme. Pé firme. Ó, pé firme no chão, ó. Realidade, ó, meu amor. Você pode até falar, ó, vai pra frente do espelho, ó. Realidade, acorda, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que estudar. Vai cair do céu. Você tem que ser assim com o seu cérebro, porque o seu maior inimigo não é o outro. Tô te falando, não vai ser o outro. O outro tá lá. O seu maior inimigo é vencer você mesmo. Você mesmo. E é difícil, mas não é impossível. E com essas sugestões, esse estudo que a gente fez aqui, esse conhecimento que foi revelado agora, você consegue. É só colocar em prática. Você vai conseguir. O cérebro, ele pode ser preguiçoso, pode ser trapaceiro, mas eu te garanto, se você o treinar, se você começar pelo menos pequeno, mas treinando ele, você vai conseguir. As suas metas, os seus sonhos vão sair do papel a partir do momento que você mudar isso aqui, ok? Seu cérebro está dizendo para você não ir, não fazer, mas comece, tente vencer ele hoje. E depois me conta o que aconteceu aqui nos comentários. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vamos conversando, vamos tendo esse relacionamento virtual. E talvez até presencialmente com vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.